Sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos nos estúdios do lacconcursos.com.br para a gente conversar sobre a Constituição do Estado de São Paulo, sobre família, criança, adolescente, jovem, idoso e portadores de necessidades especiais. A gente continua falando da ordem social da Constituição do Estado de São Paulo, enfocando aspectos constitucionais estaduais da família, da criança, do adolescente, do jovem, do idoso e dos portadores de necessidades especiais. Vamos lá então! No artigo 277 da Constituição do Estado de São Paulo, nós encontraremos informações sobre todo esse grupo de pessoas, que são grupos tratados de forma, digamos assim, diferenciada, não só pela Constituição Federal, mas também pela Constituição do Estado de São Paulo. Por que isso? Porque o legislador se preocupa demasiadamente com a família. Célula básica de qualquer sociedade, a célula primária de qualquer sociedade se chama família, não indivíduo. O indivíduo é parte de uma família e sem família o indivíduo não é muita coisa. Então é essencial que se fortaleça a família para que a criança possa crescer adequadamente, para que o adolescente possa formar seu caráter de forma segura e boa, né? Para que o idoso tenha a atenção necessária quando chegar nessa idade e que os portadores de deficiência ou portadores de necessidades especiais sejam atendidos ou se dê a eles a oportunidade que eles merecem. E lembrando, eu não tenho que tratar o portador de necessidade especial como coitadinho, porque ele não é coitadinho. Ele precisa ser respeitado. Essa é uma diferença abismal, beleza? Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, cabe ao Estado, bem como à família, assegurar à criança, adolescente, idoso e aos portadores de necessidades especiais, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão. Percebe por que é que o legislador, tanto o constituinte originário e derivado federal, assim como o legislador constituinte estadual, se preocupa com a família, se preocupa com a criança e com o adolescente, com o idoso e com o jovem, com o portador de necessidades especiais? Porque é obrigação do Estado e da família, obrigação do Estado e da família dar absoluta prioridade para eles no que diz respeito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer. Vou te dar um exemplo de saúde. Chega uma criança no hospital em condição precária de saúde, chega um idoso, ou melhor, chega um adolescente no hospital, ou melhor, um adulto, uma criança e um adulto. Ambos chegam ao hospital em condições precárias. Quem é que vai ser atendido com absoluta prioridade? A criança. Numa hipótese teórica, a criança. Por quê? Porque é uma regra jurídica, uma regra constitucional. Existe a possibilidade da área do profissional da área de saúde desconsiderar essa regra? Sim, existe sim. Quando a criança não estiver em risco e o adulto esteja. Nesse momento, o adulto vai ser atendido antes e a criança aguarda. Porque a preocupação do médico, do enfermeiro, do atendente, ou seja lá de quem for, é com a vida. Mas se ambos estiverem na mesma condição, a prioridade é da criança. E se não der prioridade à criança que está na mesma condição que o adulto, der prioridade ao adulto. E se alguma coisa acontecer de errado à criança, haverá responsabilização civil e criminal para aquele profissional da saúde. A mesma coisa com os idosos. Por que isso? Porque a estrutura física de uma criança é mais frágil que a de um adulto. A estrutura física de um idoso é mais frágil que a de um adulto. A estrutura física de um portador de necessidades especiais pode ser mais frágil que a estrutura de um adulto. Por essas razões, eu vou dar prioridade para essas classes de pessoas, exceto quando a vida do adulto estiver em risco absoluto, né? Beleza? Tudo bem? Mesma coisa na alimentação, na educação, no lazer, na profissionalização, na cultura, na dignidade. Pô, dignidade e respeito aos idosos, né? O Brasil é um país que não reconhece muito bem isso. Parece que não tem noção de que o cidadão envelhece, que quando envelhece ele mais do que nunca merece ser respeitado do que ele foi mais respeitado durante toda a sua vida. O respeito ao idoso é um sinal de civilidade.
Um país que não respeita idosos não é um país civilizado, é outra coisa. Um país que não respeita crianças não é um país civilizado, é outra coisa. Então a Constituição do Estado de São Paulo, preocupado com essa questão social, normatizou garantias constitucionais seguindo regras da Constituição Federal. Isso aqui eu posso chamar também de regras de observação ou repetição obrigatória. Obrigatória. Beleza? Sussa, tranquilos? Colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou agressão, né? Se isso aqui valesse, a gente não teria problemas de violência contra idoso ou contra criança, né? O drama é que as pessoas não têm noção dessas informações, a não ser quando estudam para concurso público. E aí muitos estudam, gravam, passam no concurso e esquecem. O direito à proteção especial, conforme a lei, abrangerá outros, observados os seguintes aspectos. Olha só. Além de colocar a salvo da crueldade, da violência, né, o idoso, o adolescente, o jovem, a criança, o PNE, a Constituição vem e estabelece regras específicas para a criança, por exemplo. Garantida a criança e ao adolescente do conhecimento formal do ato infracional, a igualdade na relação processual e representação legal, acompanhamento psicológico e social, além da defesa técnica. Nós bem sabemos que crianças e adolescentes não praticam crimes, ok? Tudo bem? Não pratica crime. No Brasil, quem pratica crime é só aquele que tem mais de 18 anos. Tá legal, mas e o que tem menos de 18 anos? O adolescente e a criança? Primeiro, vamos fazer uma divisão aqui, que é a seguinte. Criança, 0 a 12 anos. Isso eu chamo de criança. Adolescente, mais de 12 até 18, ok? Adolescente pratica ato infracional. Adolescente pratica ato infracional. Ato infracional é diferente de crime. Quem pratica crime é o adulto. Beleza? Sussa, tranquilos? E a criança não pratica ato infracional, não pratica crime. Beleza? Tranquilos? Sussa! Isso é importante você observar e entender, porque eu não tenho que falar em ato infracional para criança, eu só vou falar em ato infracional para adolescentes. Ocorre que a Constituição de São Paulo, do Estado de São Paulo fala o seguinte: a criança e o adolescente será garantido, quando do conhecimento da prática do ato infracional, será garantida a igualdade na relação processual, a representação legal, acompanhamento psicológico, social, além da defesa técnica para profissionais habilitados. Mas percebam o vício técnico da Constituição do Estado de São Paulo, quando ele fala que é garantido à criança e ao adolescente de conhecimento formal do ato infracional que lhes seja atribuído. Nenhum ato infracional será atribuído para a criança. Isso é uma falha do texto da Constituição do Estado de São Paulo. Atos infracionais somente são atribuídos para adolescentes. Eu não atribuo ato infracional para crianças. Não atribuo. Então esse dispositivo aqui, ele é meio, como é que eu posso dizer, pouco útil para criança. Agora para adolescente não. Para o adolescente eu tenho que reconhecer a igualdade na relação processual, ou seja, o adolescente, mesmo sendo adolescente, ele tem todas as garantias fundamentais de um adulto quando é réu num processo criminal. Representação legal. Por que representação legal? Como ele é adolescente, ele não tem o exercício dos seus direitos civis, ele não responde diretamente pelos seus atos civis e também pelos atos criminais. Por isso ele vai ter um representante legal, pai, mãe, alguém vai estar com ele. Acompanhamento psicológico e social.
Parece discurso de direitos humanos, né? Mas quando a gente observa o perfil do adolescente infrator, a gente verifica que ele foi socialmente inserido no meio que ele não tinha condições de se sair daquele meio, de resgatar. Parece conversinha para boi dormir, né? De direitos humanos. Mas quando você analisa o perfil do menor infrator, ou melhor, do adolescente infrator, você percebe que o meio social que ele viveu é muito propício para a prática de crimes. Ah, cabeça, isso aí é uma desculpinha. Quem não quer não se mete em crime. Eu defendo que quem não quer não se mete em crime, mas para não querer não se meter em crime, ele tem que ter no mínimo um discernimento garantido pela família. E muitas vezes o cara não tem família, né? E eu não estou falando do pobre, do negro, do baixa renda. Eu estou falando inclusive de adolescentes que vivem em condições muito boas. Pais e mães que moram juntos, têm condições financeiras excelentes, excluem escolas privadas, mas praticam crimes, na verdade, atos infracionais. Sim. Por quê? Porque embora ele não esteja num contexto social de fragilidade social, ele tem uma fragilidade psicológica. Por que psicológica? Rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe, rejeitado pelos amigos, rejeitado pela babá, rejeitado pela escola, é um cara complexado, é um cara que só encontra uma válvula de escape para toda a pressão psicológica que ele sofre na prática da criminalidade. Talvez para as pessoas mais brutas isso seja conversa para boi dormir, mas quando você analisa o perfil psicológico de uma pessoa que pratica crimes ou de um adolescente que pratica atos infracionais, você descobre problemas psicológicos ou problemas sociais. Daí a importância do Estado se preocupar com a formação psicológica e social de uma criança e de um adolescente. Daí a importância do Estado estabelecer que dos 0 aos 6 anos a educação será adequada para as características daquela faixa etária. Para prevenir que no futuro nós não tenhamos adolescentes infratores ou adultos criminosos. E os casos na medicina legal e na criminologia são muitos, indicando que o perfil psicológico ou o perfil social propiciaram a prática do crime. Isso é ciência criminal. Isso não é conversa para boi dormir. Isso não é justificativa para passar a mão na cabeça do menor infrator, ou melhor, do adolescente infrator. Praticou o ato infracional, vai ser responsabilizado, mas ele terá direito à assistência e acompanhamento psicológico, não para isentá-lo da responsabilidade do ato infracional, mas para auxiliá-lo na sua recuperação. E o ideal é que ele não seja inserido no mesmo meio social daquele que ele surgiu. Porque o meio social é difícil de mudar. Você pode mudar a pessoa, mas o meio social é mais complicado. Então não adianta nada eu resgatar a pessoa de um meio social de fragilidade social e jogá-lo de volta para o mesmo lugar. Aí é dinheiro jogado fora, dinheiro do contribuinte. Então o ideal é que ele seja retirado desse meio social e dado a ele a oportunidade de inserir-se em um meio social mais adequado, um meio social que propicie a civilidade e não a criminalidade. Interessante, né? Isso aí, a Constituição do Estado de São Paulo, ela é muito avançada, muito bacana nesse ponto, apesar dessa falha técnica, porque para criança não tem ato infracional, mas eu posso dar à criança, por exemplo, acompanhamento psicológico e social, com certeza, dos 0 aos 12 anos. Pô, cabeça, mas do 0 aos 12 não pratica crime? Não. Do 0 aos 18 não se pratica crime. Eu tenho ato infracional dos 12 aos 18. Ah, mas eu sei histórias de moleque de 11 anos que tá matando. Tudo bem, ele vai se responder por isso de outra forma, mas não vai responder como ato infracional. Ele não pode ser condenado por ato infracional. Não temos isso no Brasil ainda, né? Ainda. Talvez seja até motivo de revisão do ECA, né? Porque nós temos históricos de crianças de 10 e 12 anos homicidas. Sim, o meu filho tem 11 anos. Meu filho não tem nem ideia, não faz nem ideia de como é uma arma de fogo. O máximo que ele viu foi na TV, mas ele nunca chegou perto de uma. Né? Não faz noção do que é. Mas existem moleques de 11 anos, crianças de 11 anos tratadas como crianças legalmente, que se chegar aqui ela dá um tiro e me acerta na cabeça, bem nesse olho. Porque ele está acostumado a mexer com isso, desde pequeno. São realidades sociais diferentes. Né? E o Estado tenta nivelar de alguma maneira, ou pela educação ou pela proteção da família. A obrigação de empresas e instituições que recebam do Estado recursos financeiros para a realização de programas, projetos e atividades culturais, educacionais, de lazer e outros afins.
de preverem o acesso e participação de portadores de deficiência, que são os PNEs, né? Eu não gosto dessa expressão portador de deficiência porque eles não têm uma deficiência, né? É uma especialidade, não é um empecilho, não é uma trava, pelo contrário. É um motivo de superação. E o Estado e as empresas têm o dever de propiciar opções de lazer, de esporte, opções culturais. Para quê? Para evitar que caia na criminalidade, para evitar que se afaste da educação, para atrair para um meio mais produtivo e que propicie o crescimento, né? O poder público promoverá programas especiais admitindo a participação de entidades não governamentais, tendo como seguintes propósitos, objetivos, ou seja, o Estado mais uma ONG, o Estado mais uma OCIP, o Estado mais uma OAS, o Estado e o terceiro setor que você estudou em direito administrativo, né? Lembra do terceiro setor? O terceiro setor são as OAS, OCIPs, particulares que colaboram com o Estado, Sistema S, por aí vai. Eles podem formar parcerias no intuito, no propósito de dar assistência social e material às famílias de baixa renda, dos egressos de hospitais psiquiátricos do Estado até a reintegração social. Isso é o quê? Promoção da dignidade humana. Isso está de acordo com o fundamento da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º da Constituição, promoção da dignidade humana. Concessão de incentivo às empresas para a adequação de seus equipamentos, instalações e rotinas de trabalho aos portadores de necessidades especiais. As empresas têm o dever de dar acessibilidade, mas isso não é só dever das empresas privadas, isso é dever do Estado, isso é dever social. Eu não posso impedir ou limitar o acesso do portador de necessidades especiais a qualquer que seja o local, porque eu não dei a ele acessibilidade. Isso é sinal de civilidade. Uma cidade que não propicia a acessibilidade aos seus portadores de necessidades especiais não é uma cidade civilizada, não é de um povo civilizado. Por que isso? Porque se eu não possibilitar o acesso, eu marginalizo. Marginal não é aquele que pratica delitos, não é aquele que pratica crime apenas. Marginal é aquele que está à margem da sociedade, está fora, ele não participa. E se eu vivo numa democracia, eu tenho que fazer inclusão, eu tenho que oportunizar a participação de todos, né? Visa ainda garantir às pessoas idosas de condições de vida apropriadas, frequência e participação em todos os equipamentos, serviços e programas culturais, educacionais, esportivos, recreativos e de lazer, defendendo sua dignidade e visando sua integração à sociedade. É o que eu estava falando. Uma sociedade participativa é uma sociedade fruto de uma democracia participativa, que integra as pessoas à sociedade. Como é que eu faço a integração? Garantindo acesso ao sistema de ensino, ao sistema de esportes, a programas de cultura, equipamentos públicos como praças, museus, escolas de dança, né? Natação, enfim, hidroginástica, para o idoso. Não é porque ele ficou idoso que ele está morto, né? Pelo contrário, ele tem mais que aproveitar a terceira idade dele e se divertir dentro dos limites que ele tem. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir a aula aí, um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso professor do Lá Concursos. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso online, ponto a ponto do edital e super atualizado para o concurso da PM de São Paulo 2017, com um investimento com o melhor custo-benefício da internet, apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter o nosso curso completo, são mais de 210 videoaulas exclusivas para você, com professores top de linha e principalmente com um projeto pedagógico diferenciado chamado de Personal Coach. O projeto pedagógico que faz o aluno ter sucesso no concurso. Por quê? Porque ali vai organizar a vida do concurso. E papo reto com vocês, eu tenho certeza absoluta, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você ficará super competitivo no concurso aí da PM de São Paulo 2017. Bacana? Legal. Já esquecendo, você quer um material de apoio aí, o PDF que o professor está utilizando nessa aula? Então é muito simples, vai aqui embaixo, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente desse material de apoio. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui no Lá Concursos. Fui, tchau.